Querido irmão, querida irmã, bom dia. Primeiro domingo de setembro de 2020, culto de Santa Ceia. Já quero convidá-los a preparar o pão, o cálice, para esse momento tão significativo na vida da nossa igreja. Vamos adorar o Senhor nesta manhã, na beleza da sua santidade. É um mês especial, é mês de escola dominical, mês do juvenil, mês da voz missionária, também aniversário da nossa pátria. Que o Senhor nos ajude nesse tempo ainda de isolamento social, o nosso culto virtual, muita saudade dos nossos irmãos. O culto de ceia é o culto mais desafiador para mim, como pastora da Igreja Metodista na Lapa, para realizarmos sem a presença dos irmãos no templo. Mas o Senhor está conosco, está nos unindo por meio da fé, virtualmente, que possamos alegrar os nossos corações nesse tempo de culto. Vamos fazer uma oração de adoração ao nosso Deus nesse momento. Oremos. Amado Deus, como é bom podermos estar juntos para prestar culto ao Senhor, mesmo que de forma virtual, Pai, porque seremos fortalecidos pela Tua palavra, pela comunhão com os nossos irmãos, no partir do pão, no cálice, pelos louvores, pelas orações, pelos cânticos espirituais. Que Teu Espírito Santo nos conforte e que possamos juntos, ó Pai, adorar o Senhor, o único que é digno de receber toda a adoração. Fica conosco, Pai, recebe o nosso culto. Essa é a nossa oração de adoração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer a leitura do Salmo de número 149. Os fiéis louvam a Deus. Aleluia. Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozijem-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-te o nome com flauta. Cantem-lhe salmos com adufes e harpa. Porque o Senhor se alegra do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita. O que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra nos nossos corações. Queremos convidar a Igreja do Senhor para cantarmos o hino de número 180. Um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faz-me um vaso de bênção, Senhor,
vaso que leva a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Convite à confissão. Façamos a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 18, do verso 15 ao verso 18. Leiamos a palavra do nosso Deus. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Nesse momento, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para apresentarmos nossa vida diante de Deus em confissão. Teremos alguns minutos de oração silenciosa e depois faremos uma oração audível de confissão. Oremos ao nosso Deus.
Pai de amor, de infinita bondade, nós estamos aqui diante de Ti, Pai, e queremos trazer ao Senhor tudo que temos feito, tudo que temos vivido nestes últimos dias. Também trazemos e apresentamos diante de Ti, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros. Sabemos que não somos perfeitos, Senhor, mas nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pedimos perdão, ó Deus, por aquilo que temos feito que não agrada ao Senhor, e até mesmo por aquilo que é certo que deixamos de fazer. Senhor, perdoa as nossas falhas contra o Senhor, contra o nosso próximo, contra a Tua criação. Pai, dá-nos, ó Deus, força, Senhor, para vencer o pecado. Que Teu Espírito Santo nos ajude, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Palavra de perdão. Queremos fazer a leitura ainda no mesmo capítulo, Mateus 18, do verso 19 ao verso 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. Glória a Deus. O Senhor está no meio de nós. Quero convidar você, meu irmão e minha irmã, para louvarmos ao nosso Deus neste momento. Bom dia, irmãos. Bom domingo na paz do nosso Senhor. Hoje estamos felizes porque hoje celebramos a paixão de Cristo por nós, sua morte naquela cruz. E sabemos que a cruz era uma sentença. E sabemos que a sentença foi: Cristo nos amou até o fim e se doou por nós. Podemos louvá-lo, porque Ele é a luz que veio ao mundo. Vamos adorar o seu nome? És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, poderoso nos céus, humilde vieste à terra criada.
celebrar a Páscoa, a família judaica, eles escolhiam um cordeirinho que eles cuidavam. E eles levavam aquele cordeirinho para dentro da sua casa e tratavam do animalzinho, ele convivia no meio da família. E aquele animalzinho, aquele cordeiro, ele era imolado no dia que antecedia a Páscoa. E aquela era a porção deles. Eles se apegavam àquele animal. E era realmente para que eles aprendessem e entendessem o sentido da Páscoa. O apóstolo Paulo fala que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Ele se doou por nós. E esse amor foi sacrificial. Ele ousou nos amar. E porque Ele está vivo, podemos celebrar esse amor. Vamos cantar juntos. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante.
encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Somos amados por Ele. Não somos dignos de todo esse amor, mas podemos aproveitar e desfrutar do amor, ousado amor de Jesus. Ele valerá, Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Leite inútil eu serei, se não me valer. Em serviço prestarei, sem o seu poder. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Vamos fazer uma oração de consagração a Deus pelos dízimos e ofertas e pelos dizimistas e ofertantes da nossa igreja. Oremos ao Senhor. Pai, nós te bendizemos, louvamos o teu nome, ó Deus, pelo privilégio que temos de fazermos parte da tua igreja, do teu povo na terra, ó Deus, e de poder contribuir com os nossos dízimos e ofertas para o sustento da igreja local, ó Deus, para, ó Deus, a realização da missão, Pai. E também, ó Deus, contribuirmos, ó Pai, com as nossas ofertas regionais e também nacionais para a realização da missão em todo o país, ó Deus. Deus, te louvamos, porque o Senhor tem abençoado o teu povo. E nós trazemos aqui com alegria no nosso coração, ó Deus, os dízimos e ofertas e consagramos ao Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor continue, ó Deus, abençoando o teu povo, ó Pai, que o Senhor também continue, ó Deus, dando sabedoria aos nossos irmãos, ó Pai, que tem esse chamado, ó Deus, na tua casa e que tem feito esse trabalho também para o louvor da tua glória. Continua conosco
Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero convidá-los para abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, do verso 7 ao verso 11. Façamos a leitura da palavra. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, visto que os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles. Como, pois, viveremos? Disse-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, porque haveis de morrer, ó casa de Israel? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra nos nossos corações e que o Espírito Santo de Deus nos conduza na ministração desta mensagem. O tema que quero compartilhar com os irmãos é sobre o bom uso das redes sociais para a pregação do Evangelho. Nós temos visto nesse tempo de pandemia muitas igrejas transmitindo os seus cultos por meio das redes sociais. E louvamos a Deus por esse espaço que temos para compartilhar a nossa fé. No nosso país temos liberdade de culto ao nosso Deus e podemos escolher transmitir a mensagem do Evangelho, a mensagem da palavra de Deus às pessoas que não conhecem, e também levar uma palavra de esperança, uma palavra de fé, de renovo aos nossos irmãos, à nossa comunidade. O texto do profeta Ezequiel, neste capítulo, marca o início de uma nova ênfase na mensagem do profeta. A conversão do povo a Deus é uma nova esperança de restauração futura do seu povo que estava na Babilônia. A nação de Israel não poderia levantar-se sozinha pelo seu esforço. Era necessário a ajuda de Deus. E nesta perspectiva, quero destacar 2 pontos que o texto apresenta para a crise de Israel. O primeiro ponto que observamos no texto é o chamado do profeta para ser boca de Deus, atalaia de Deus na sua geração. Deus utiliza a figura do atalaia para trazer ensino ao seu povo. O profeta Ezequiel é enviado como atalaia. E qual o papel do atalaia?
Era uma pessoa responsável pela defesa social da cidade, pela segurança da nação. A pessoa ficava num lugar alto, numa torre de vigia, e observava, por exemplo, quando se aproximava o exército inimigo. Avisava do perigo que aquela nação, aquela cidade poderia enfrentar. E se o sentinela não avisasse o povo, corria o risco de perder a própria vida. Então ele soprava com a trombeta para avisar o povo. Ezequiel fez esse papel de atalaia, de alertar o povo de Israel, de alertar o povo de Deus sobre o seu pecado contra o seu Deus e as consequências do seu pecado. No verso 11, diz assim: o Senhor não tem prazer na morte do perverso. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Neste sentido, o texto bíblico nos apresenta a intencionalidade missionária de Deus e a responsabilidade que nós recebemos de anúncio de arrependimento, de perdão e de vida nova em Jesus. Deus ama os perdidos e Ele tem uma mensagem de salvação aos perdidos. Os perversos, Deus quer salvar. O atalaia fala ao coração do homem e da mulher a mensagem de salvação. Conduz as pessoas a Cristo. Marcos 10:45 vai nos dizer: Jesus veio para buscar e salvar o perdido, chamar o perverso à conversão, pela mesma razão que o profeta chamou, o pecado. Enquanto houver pecado no mundo, haverá necessidade de atalaia. O segundo ponto que queremos mencionar é a mensagem de salvação que continua atual. O Senhor não tem prazer na morte do perverso. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Jesus Cristo é a esperança de salvação para a nação. A dimensão pública da nossa fé, a missão dos discípulos de Jesus, a minha e a sua missão, a missão da Igreja do Senhor nesta nação, é levar o Evangelho que recebemos de Jesus de forma pessoal e pública, como comunidade. Deus quer salvar o perdido, meu amado irmão e minha amada irmã, e Ele conta conosco. A vida cristã, pautada pela palavra, pela Bíblia, ela traz mudanças à nossa vida e também pode trazer mudança na sociedade que vivemos. Nós devemos continuar exercendo o nosso papel profético nesse tempo também, anunciando a salvação ao perdido, intercedendo pela nossa nação, apresentando os enfermos diante do Senhor, para que o Senhor continue curando, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós continuamos pregando a mensagem do Evangelho que é atual, a mensagem não mudou, é mensagem de esperança também para o nosso tempo. O Senhor nos chama como agente de transformação na nossa geração, para manifestar a sua graça. Hoje eu e você somos atalaias de Deus. Nós temos espaço nas redes sociais para levar essa mensagem de salvação, que Jesus Cristo é a esperança para o Brasil e para o mundo. E eu quero deixar com os irmãos
um vídeo que eu assisti essa semana e que dá ênfase à mensagem da palavra de Deus que nós temos pregado como Igreja do Senhor ao longo dos anos. E o tema deste vídeo diz assim: o efeito da Bíblia no cérebro humano. E que Deus nos abençoe e que você possa continuar levando essa mensagem de salvação. A cada oportunidade que temos de mandar uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Messenger, pelas redes sociais, nós possamos anunciar que o Senhor Jesus é o único caminho e que essa continua sendo a mensagem do Evangelho. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude e que abençoe também a nossa nação. Tem um estudo recente feito pelo Centro de Engajamento Bíblico, onde eles fizeram pesquisa com 40 mil pessoas de diversas classes dos Estados Unidos, com idade de 8 a 80 anos. E o objetivo era apenas ver como o ser humano reage com a Bíblia. E eles descobriram algo que se tornou muito interessante e profundo nesse estudo. Eles nem estavam indo atrás disso, na verdade, e acabou se tornando o foco principal. Bom, quando lemos a Bíblia uma vez por semana, isso pode ser na igreja, aos domingos, quando o pastor diz abra sua Bíblia, e nós ouvimos a mensagem, uma vez por semana mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas importantes da nossa vida. Eu vou explicar isso. 2 vezes por semana, o efeito mantém-se o mesmo. Agora, 3 vezes por semana, há um diferencial como se fosse um batimento cardíaco. Algo aconteceu. Um tipo de batimento cardíaco. Mas aí que vem algo interessante. Quando lemos a Bíblia 4 vezes por semana, esse efeito sobe de forma exponencial. Você poderia pensar que ler 1 ou 2 vezes por semana, isso aumentaria de forma gradual, tanto em efeito quanto em impacto na vida. Mas, na verdade, foi 1, 2, 3 e no 4 aconteceu algo radical. Olha, agora eu fiquei curioso. O que muda de forma tão radical? O sentimento de solidão cai 30%. Nossa, lendo a Bíblia 4 vezes por semana? 4 vezes por semana. O problema com raiva cai 32%, amargura nos relacionamentos, no casamento, relacionamento com os filhos cai em 40%, alcoolismo 57%, sentimento de estagnação espiritual. Olha, se tem um assunto que sempre vem nas conversas que eu tenho com as pessoas, é sempre o sentimento de estagnação espiritual. É só perguntar, quanto tempo você gasta lendo a palavra? E lendo a Bíblia 4 vezes por semana, isso cai 60%. Contato com pornografia cai 61%. Isso é muito importante. Agora, se formos olhar para os hábitos positivos, compartilhamento da fé pula para 200%. Porque você tem confiança na palavra de Deus. E o discipulado aumenta mais 230%. Cara, isso é incrível. Ceia do Senhor para toda a gente. Declaração da instituição da Ceia do Senhor, segundo o ritual da Igreja Metodista. Amados irmãos, o Senhor Jesus, pela oferta de si mesmo, sacrificou-se pelos pecados de toda a humanidade e instituiu um memorial eterno pelo qual sempre nos lembraremos de sua paixão e morte, e de sua ressurreição e glorificação. Hoje, repetimos esse gesto com saudade e o faremos até a sua segunda vinda. Amém. Consagração dos elementos da ceia do Senhor, do pão e do cálice. Nosso Pai Celestial, pedimos-te humildemente que, por tua infinita bondade, consagres estes dons de pão e vinho, para que, ao recebê-los, conforme nos ensinou o teu Filho, nós sejamos participantes do seu corpo e sangue para todo sempre. Amém. Façamos agora a oração de humilde acesso. Ó
Misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com o teu Espírito e abençoe as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo, e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Memorial. 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao verso 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Amém. A mesa do Senhor está preparada e o Senhor ressurreto nos convida para, com alegria, participarmos da sua mesa. Homens, mulheres, adultos, anciãos, jovens, juvenis, crianças, para juntos celebrarmos a sua ceia. Aproximemo-nos com fé e participemos. Comamos o pão. Bebamos o cálice. Oremos ao nosso Deus. Pai, te louvamos mais uma vez, Senhor, por poder participar da tua mesa, da Santa Ceia, ó Pai. Deus, estamos reunidos, Senhor, pela fé, pela comunhão contigo e com os nossos irmãos. Mesmo não estando no templo, mesmo estando afastados, Pai, mas nós sentimos o teu amor, o teu cuidado, a tua presença no nosso lar, Pai. Senhor, reanima a nossa fé, ó Deus, a nossa esperança, a nossa caminhada. Pai, nos ajuda nesse tempo, ó Deus, que estamos enfrentando como igreja, como sociedade brasileira, ó Pai, e como mundo, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, e nos ajuda. Essa é a nossa oração de gratidão ao Senhor, lembrando do sacrifício que Jesus fez naquela cruz, ó Deus, em nosso lugar. Ó Pai, que hoje nós temos livre acesso ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por tão grande salvação, Pai. No nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, recebamos a bênção do Senhor. Que a graça salvadora do Senhor Jesus,
o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão, presença e fogo do Espírito Santo sejam sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o povo de Deus na face da terra, hoje para todo sempre. Amém, amém e amém.